Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos lidar com todo o capítulo. Entretanto, eu não vou nesse momento fazer a leitura completa, porque ele é bastante extenso, mas nós vamos avançando junto com o texto à medida que avançamos no sermão. Nesse momento, apenas a leitura dos 4 primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Atenção para a santa palavra do Senhor. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali, com a arca da aliança de Deus. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar de novo. Senhor, nós pedimos que, ao considerarmos este capítulo da Tua Sagrada Escritura, o Senhor nos oriente e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Na vida há algumas situações que você acha que pode manipular forças tremendas, mas elas podem se voltar contra você em enorme violência. A força que você acha que pode manipular é capaz de facilmente te fazer sangrar. Isso ficou muito claro em 2003, numa apresentação de 2 dos mais respeitados ilusionistas do mundo, a dupla Siegfried e Roy. Na época, Siegfried e Roy eram os mágicos ilusionistas. Vocês sabem que não são mágicos de verdade, fazem truques. Eles eram os mais famosos do mundo, não eram novatos, já vinham se apresentando há décadas, e eles eram de tirar o fôlego. Eles tinham, claro, todo tipo de número que você espera desses homens: surpresas, desaparecimentos, truques com espelhos e alçapões, execuções complicadíssimas e ao mesmo tempo inexplicáveis, para quem não conhece o truque. E uma das partes da mística de Siegfried e Roy era o seu esforço de conservação ambiental, em particular com felinos raros. Eles canalizavam boa parte da sua fortuna para proteger grandes gatos, num santuário que eles tinham nos Estados Unidos. Tigres brancos, raríssimos leões brancos. O seu show era muito famoso em Las Vegas, e um dos atos, um dos números mais impressionantes, era justamente quando um tigre subia ao palco para participar do espetáculo. Algo a saber sobre essas majestosas bestas. Um tigre branco de Bengala, embora menor que um tigre siberiano, é bem maior que um leão, tá? O suposto rei dos animais. Um tigre pode passar facilmente de 250, chegando a 300 quilos, enquanto um leão não passa de 200. Os tigres são mais fortes, mais rápidos, mais espertos, melhores caçadores e mais ferozes que os leões. A única medida em que o leão vence o tigre é na força do seu rugido. Será que gato que ladra não morde? Bem, os 2 mordem, mas o tigre morde bem mais forte. Dentre os mamíferos terrestres, apenas alguns poucos, como o urso polar, morde mais forte. A sua patada pode esmagar um crânio de uma vaca ou quebrar a perna de um cavalo. Guarde essa informação. Siegfried e Roy usavam os tigres no seu show, traziam eles ao palco. Imagina um tigre entrando aqui para participar com o pastor Helder. Chega um momento num dos shows, naquele fatídico 3 de outubro de 2003, em que entra o tigre Manticore. O tigre fazia esse show todas as noites, não tinha nada de novo, mas o mago, para a teatralidade da coisa, falou: essa é a primeira vez que ele se apresenta conosco. Todo mundo tenso, como vocês imaginam. Chega um ponto em que Roy, o mago, está passeando pelo palco e então a divergência começa sobre exatamente o que aconteceu. Algumas testemunhas falam sobre Manticore, o tigre, agarrando a mão de Roy com a boca e forçando-o a se ajoelhar, e então pegando com as mandíbulas pelo pescoço, com as presas poderosas que Deus lhe deu, e balançando Roy que nem se fosse uma bonequinha de pano. Sangue para todo lado.
Lá nos bastidores, os ajudantes a muito custo, e usando um extintor de incêndio, conseguem fazer com que o tigre o largue. Ele arrastou o Roy para trás do palco. Depois que ele largou, o tigre foi para sua jaula tranquilinho repousar. O que aconteceu? Muitas hipóteses surgiram. Alguns falaram desde coisas meio maluquinhas, como um mágico rival teria soltado feromônios para deixar o tigre maluco. Uma possibilidade ventilada seria de que o tigre teria ficado sem comida por alguma razão, algum erro da equipe. Essa possibilidade foi investigada, mas foi descartada. Outros falam de uma mulher sentada na primeira fila, com um penteado extravagante. Alguém aqui? Não, todo mundo bem tranquilo. Que teria distraído o tigre e causado alguma reação esquisita. Outros sugerem que o mago ficou desleixado depois de tantos anos. Parou de tratar o tigre com a sombra e cautela devidos, achando que poderia, de fato, domesticar uma força indomável. E olha, é uma boa possibilidade. Roy não morreu, ficou com várias graves sequelas, sua fala, sua mobilidade afetadas para sempre, e o show daqueles dois acabou para sempre. O que aconteceu para que ele viesse a sangrar de maneira tão destrutiva? Como algo que parece que sempre foi a nosso favor, nos leva a um final sangrento, desastroso e aparentemente que não pode mais ser salvo. Hoje nós vamos ver Israel sangrar no palco de Canaã. Israel vem lidando com uma força superior de maneira muito desleixada. Eles vêm achando que o Senhor pode ser domesticado. Eles vêm achando que são intocáveis no seu ato impressionante diante das nações, mas o Senhor está para fazê-los sangrar. Por quê? O que acontece quando o nosso rei permite que sangremos? Por que às vezes Deus faz o seu povo sangrar? Por que Deus faz isso com a gente? Hoje nós vamos ver em resumo em 1 Samuel 4 que a desobediência do povo de Deus pode trazer sérias consequências, mas que Deus se coloca em nosso favor pela sua graça, ainda que nos faça sangrar. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira verdade que eu quero trazer para vocês nessa noite é que Deus muitas vezes, sim, permite que o povo sofra. Olha de novo o verso 1, para a gente retomar a história. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja, a guerra contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Nós estamos aqui no início do livro de Samuel. Israel ainda não tem rei. Nós estamos ainda, em termos cronológicos, no período dos juízes, um período de fidelidade e infidelidade generalizada, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Essa história se dá pouco depois de Deus dar para Ana e Eucana um filho. Lembra dessa história? O nome do menino era Samuel, e ele estava servindo ao Senhor no tabernáculo, que nessa época ficava em Siló. Era um tempo complicadíssimo. O sumo sacerdote se chamava Eli, mas ele fazia vista grossa para o que os seus filhos, Hófni e Finéias, aprontavam. Pouco antes desse capítulo, Deus manda um profeta levar a eles a mensagem de que aquilo tudo vai chegar ao fim, que ele iria fazer a linhagem de Eli sangrar. E rapidamente o texto nos coloca no meio de uma guerra, no meio de uma campanha militar contra os filisteus. Os filisteus eram um povo relativamente novo na região. Os egípcios os chamavam de os povos do mar. Há uma certa controvérsia acerca da origem deles. Mas se você conhece a história da Bíblia, você sabe que são inimigos constantes do povo de Deus. A gente não sabe o que causou exatamente essa guerra, mas o fato é que lá está indo Israel lutar contra os filisteus, talvez disputando algum território ligado ao tabernáculo. Eles foram para a batalha. Eles acamparam no que depois veio a ser chamado Ebenezer. Os filisteus acamparam em Afec, a uns 30 quilômetros do litoral e dos de Siló. E o texto nos diz que Israel apanhou, que Israel sangrou. Morreu muita gente. Na briga em campo aberto, 4.000 dentre o povo de Deus faleceram. Os que sobraram voltaram para suas tocas, para suas jaulas, para lamber as feridas. Imagina, gente, 4.000 pessoas, cerca de metade desse grupo aqui, caindo numa única batalha. E o que acontece então? Olha o verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, e essa é a pergunta a fazer, por quê?
Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor. Entronizado entre os querubins, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias estavam ali com a arca. Depois da derrota, os anciãos de Israel, um conselho de guerra, se reúne para tentar entender como que a gente perdeu. A gente sempre ganha. Como que a gente perdeu? Note algo bom e louvável. Eles entenderam que, de alguma maneira, quem os fez sangrar foi o Senhor. Eles já lidam com Deus há tempo suficiente para saber que, nas batalhas da vida, sempre vence quem Deus quer que vença. Nenhuma tribo, nenhum exército, nenhuma força militar era capaz de lidar com o Senhor. Isso ficou claro para eles no Êxodo, desde a época de Faraó, os perseguindo pelo Mar Vermelho. Isso ficou claro nas campanhas no deserto. Isso ficou claro à medida que avançaram pela terra prometida, nos relatos do livro de Josué. Se eles perderam, eles têm certeza. É porque o Senhor fez a gente perder. Sabe, nós do povo de Deus precisamos aprender isso hoje também. Nós somos prontos a atribuir aos inimigos de Deus toda a ação que nos fere. Por vezes a gente acha que Deus quer que a nossa vida seja apenas em pastos verdejantes. E esquece que tem vale da sombra da morte também. Sejam os governos hostis, sejam os islâmicos, sejam os secularistas, seja o diabo e suas hostes. Sim, eles querem o nosso mal, querem nossa destruição, mas a Bíblia nos ensina a realidade de um Deus soberano, que não deixa de ser soberano quando há um ataque contra o povo dele. Em última instância, é sempre o Senhor que permite que a gente sangre. As razões pelas quais ele faz isso são várias. Nunca sejamos simplistas. Nem todas as estéreis assim o são para que Deus traga um Samuel. Nem todos os cegos assim o são para que encontrem Jesus e sejam milagrosamente curados. E sabe, talvez muitas das razões pelas quais nós sangramos individualmente, coletivamente, a gente nunca vai ficar nem sabendo. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de quando a gente passa por algo muito difícil, alguém consola a gente dizendo assim, não, um dia você vai entender. Mas Deus não promete isso. Jó, por exemplo, nunca entendeu. Jó não leu o começo do livro de Jó. Ele não sabe por que aquilo tudo aconteceu. Mas Jó sabia, veio da mão do Senhor. E o Senhor me ama. E se Ele está me deixando sangrar, alguma boa razão Ele tem. Deus nunca está alheio. Ele não desapareceu do palco num passe de mágica. Ou por uma cortina de fumaça ou um alçapão escondido. Queridos, esse entendimento da soberania do Senhor no sofrimento é vital para a gente. Nós não servimos a um Deus incapaz, nós não servimos um Deus sequestrado, um Deus desatento. Nós servimos a um Deus que sim, por vezes nos permite sangrar. Mas que insiste, que mesmo quando isso ocorre, é para o nosso bem. Bem do jeito que Ele define, tá? Não do jeito que eu acho que o bem deveria ser. O povo de Deus percebe que vem do Senhor, mas aí eles tomam uma atitude errada. Eles buscam uma solução simplista, indo numa direção que não deveriam ir. A lei do Senhor que eles tinham, por exemplo, em Levítico 26, dizia que se eles fossem desobedientes ao mandamento do Senhor, se eles andassem pelo caminho da idolatria, Levítico 26, Deuteronômio 28 traz a mesma ideia, uma das maneiras que Deus iria puni-los era por meio de fazê-los serem feridos pelos seus inimigos. A lei que Deus deu para eles habitarem na terra de Canaã dizia claramente, uma das maneiras que eu vou puni-los, se vocês forem idólatras, é dando vitórias para os inimigos militares de vocês. Ou seja, o que eles deviam ter feito? Eles deviam ter pensado no que a palavra de Deus dizia, eles deviam ter considerado que talvez eles estivessem sangrando por causa desse rumo de idolatria que nós vemos no livro de Juízes. Um povo que repetidamente provoca o Senhor a ira, servindo falsos deuses. Mas qual que foi na cabeça deles o problema? Por que eles perderam? Faltou a arca. Perdemos porque esquecemos do nosso amuleto. Que arca é essa mesmo? Essa é a arca da aliança. Aquela que foi projetada por Deus e indicada a Moisés lá no Monte Sinai. Construída por Bezalel, feita de madeira e ouro, uma caixa relativamente pequena.
onde eram guardadas as próprias tábuas da lei escritas com o dedo do Senhor. Essa linda arca ficava na parte mais inacessível do tabernáculo, o Santo dos Santos. Ela simbolizava o quê? Que Deus era com eles, que Deus estava com eles em pacto, que Deus trazia sua lei para o seu povo, mas que o acesso a Deus era limitado, protegido, no caso, por estátuas de anjos, querubins, simbolicamente lembrando que a gente não pode ir chegando na presença de Deus, a gente precisa de sangue em nosso favor. Por isso que os sacrifícios eram feitos, sangue era jogado sobre aquela arca, e Deus falava com eles a partir dali. E aí eles acham, faltou foi a arca. Por que eles estão achando isso, hein? Talvez eles tenham se lembrado da histórica vitória em Jericó, quando eles marcharam em torno da cidade algumas vezes, levando a arca e a muralha caiu. E alguém tem a ideia, foi a arca que faltou, pega lá. E como você vai ver já já, quando eles trazem, todo mundo fica tão feliz achando que é isso. Perceba que o que parece que está acontecendo aqui é o seguinte, é uma tentativa de forçar a mão de Deus. Se a gente levar a arca e a gente perder, aí quem perdeu foi ele. Aí a desonra vai ser dele, porque a arca significa Deus junto com a gente. Uma espécie de estratégia de pressão. Às vezes a gente faz isso também, tá? Às vezes a gente acha que oração é isso, é botar Deus contra a parede. Deus estaria obrigado a dar a vitória para eles por causa da sua aliança. Ah, se a gente levar a arca, não vai ter jeito. Deus vai ter que abençoar. Como se Deus fosse um gatinho doméstico. E não algo muito, muito mais indomável. Agora a honra dele está em jogo. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente bola nossos planos malucos e fala assim, vai dar certo porque Deus é fiel. Como se Deus fosse obrigado a abençoar todos os seus planos malucos. A arca da aliança do Senhor está com a gente. Vai dar certo. Mas Deus nunca prometeu isso. Eles violaram o pacto, eles tinham que se arrepender e voltar ao Senhor. Usaram táticas de pressão, que nem vendedores de carro às vezes. Sabe quando você vai comprar o carro e você está meio em dúvida, e ele fala assim, é o último do estoque, hein? Ou ele fala assim, em 3 dias vai mudar a tabela do imposto, do IPJG, alguma coisa assim. Você fica, é isso? Ou então você está tentando comprar uma passagem aérea lá no site da Gol, o que for, e fica anunciando, só tem 2 passagens nesse preço. Aí você fica nervoso, você corre comprar, né? Ou então aquele rapaz que está louco para convidar a moça para sair com ele, aí para pressionar ele fala assim, olha só, já comprei ingresso para a gente ir ver o show do Roupa Nova, ou do João Manô, do Projeto Sola, já reservei o restaurante, já lavei o carro, vamos? Não caiam nessa, meninas. Tática de pressão. É tão comum. Às vezes a gente se coloca em lugares que exigem uma ação sobrenatural da parte de Deus. O diabo sugeriu isso para Jesus, lembra? O diabo falou, pula aí de cima do templo. Ele vai ter que mandar os anjos para te salvar. A gente vive tentando o Senhor, nosso Deus. Eles acham que Deus está obrigado porque eles estão levando a caixa do Senhor, a arca do Senhor. Será que Deus não se importa com a sua glória? Mas a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é, será que a visão que eles têm de Deus é adequada? Será que eles não estão culpados de trancar Deus e jogá-lo numa caixinha? Trancar com 9 cadeados, jogar na água e ver se ele consegue escapar?